Olá, meu nome é Raíza e nesse vídeo vou falar sobre um tema essencial na eletrônica e automação, os circuitos RLC e os seus princípios fundamentais. Os circuitos RLC estão por trás de quase tudo que usamos no dia a dia, desde rádios e antenas até sistemas de controle industrial e sensores automáticos. Compreender esses circuitos é entender como a eletrônica consegue ser precisa, eficiente e inteligente, controlando o tempo, a frequência e a energia de cada sinal. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir o que significam constante de tempo, ressonância e fator de qualidade, e como esses conceitos aparecem na prática em tecnologias que usamos todos os dias. A relevância dos circuitos RLC está na sua capacidade de modelar o comportamento de diversos sistemas eletrônicos complexos e na sua aplicação em tecnologias essenciais. É o componente fundamental para o controle de sinais em telecomunicações e na eletrônica em geral. Este é um exemplo simples, com uma bateria, um resistor e um capacitor. Quando a chave é ligada, a corrente começa a passar e o capacitor começa a se carregar. Mas isso não acontece de uma única vez. Ele vai acumulando energia aos poucos, como se fosse um copo enchendo de água. A velocidade com que o capacitor se carrega depende de dois elementos, o resistor e o próprio capacitor. O produto entre eles dá o que chamamos de constante de tempo. Essa constante mostra quanto tempo o capacitor leva para atingir cerca de 63% da carga total. No gráfico, esse ponto aparece logo no início da curva de subida. Quando desligamos a fonte, o capacitor começa a se descarregar pelo resistor, e assim como na carga, essa descarga não é instantânea. A tensão vai caindo suavemente, seguindo o mesmo ritmo da constante de tempo. É como se o circuito levasse um tempinho para voltar ao ponto inicial. Esse pequeno atraso é o que chamamos de resposta do circuito. Ele é muito útil em temporizadores, filtros de som e controladores automáticos. Tudo isso graças à constante de tempo, que faz o circuito reagir de forma gradual, suave e controlada. Aqui temos um gráfico de resposta em frequência, muito comum em circuitos LC e RL. No eixo horizontal está a frequência e no vertical o ganho de sinal. Essa curva em forma de sino mostra como o circuito responde às diferentes frequências aplicadas. Note que o ponto mais alto da curva é chamado de frequência de ressonância, representada por F0. Nesse ponto, o circuito alcança o máximo ganho, pois a energia armazenada nos componentes, o indutor e o capacitor, oscilam em equilíbrio perfeito. À medida que nos afastamos dessa frequência, o ganho começa a cair. As frequências onde a resposta diminui até certo ponto são chamadas de F1 e F2, e a distância entre elas é a largura de banda, representada pela sigla BW. O quanto essa curva é estreita ou larga mostra o que chamamos de fator de qualidade, representado pela letra Q. Quanto mais estreita a curva, maior o valor de Q e mais seletivo é o circuito. Ele deixa passar apenas frequências muito próximas da ressonância. Em resumo, a ressonância é o ponto de máximo ganho e o fator de qualidade indica o quão seletivo o circuito é em relação às frequências. Esses conceitos são essenciais em filtros, rádios e sistemas de comunicação. Esses princípios não são apenas teóricos, estão por trás do som limpo de um fone de ouvido, da sintonia de uma estação de rádio e do controle preciso dos sistemas da indústria. Juntos, eles formam a base da eletrônica moderna, garantindo comunicação clara e inteligente, controle eficiente e inovação em cada tecnologia que usamos no nosso dia a dia. Obrigada pela atenção ao meu conteúdo e até a próxima!